Joana Medrado é uma das mais conceituadas profissionais da drenagem linfática manual no Brasil. Formada em fisioterapia e pós-graduada em geriatria e gerontologia, é a criadora do método Joana Medrado, uma das técnicas de DLM mais respeitadas do mundo. Não perca a palestra pós-operatório de cirurgia plástica com microcorrentes, com a tecnologia de correntes elétricas do Estímulos R. Olá, boa tarde, muito boa tarde, que prazer estar aqui no Revela Estética. Queria agradecer o convite de todos os envolvidos. Estou muito impressionada com a estrutura, estou muito impressionada com a equipe. Já tinha acompanhado nas redes sociais e é uma honra para mim estar aqui hoje falando para vocês sobre um assunto que eu amo falar. Vou ter que me controlar, porque quando a gente fala do que a gente gosta, a gente perde o tempo, esquece da vida. E eu estou aqui para falar do que eu amo fazer, que é trabalhar com pós-operatório de cirurgia plástica. Vou falar para vocês, vamos conversar muito sobre fisiologia da cicatrização. Vamos falar do uso das microcorrentes também no pós-operatório de cirurgia plástica. Para quem não me conhece, eu sou a Joana Medrado, sou fisioterapeuta, dermatofuncional, sou especialista em terapia manual, dentre elas da drenagem linfática manual. Trabalho há 16 anos com isso. Entre outros títulos, eu costumo falar que títulos são bobagens se a gente não tiver experiência para passar daquilo que a gente faz, né? E o que eu tenho para passar para vocês aqui hoje são 16 anos de experiência. Eu tenho certeza que depois dessa palestra, amanhã, quem trabalha com pós-operatório de cirurgia plástica já vai colocar a mão na massa, já vai colocar em prática tudo o que aprender aqui comigo. Vamos lá, então? Bem, o tema da minha palestra, então, é pós-operatório de cirurgias plásticas e, em especial, usando as microcorrentes. Onde que eu passo aqui, né? Passa pra mim, não tá passando. Aqui. Foi. Já me apresentei pra vocês. Bom, para começar, eu preciso falar para vocês que pós-operatório não é um procedimento estético. Apesar de a gente estar buscando a estética, né, com a cirurgia plástica, a gente não trata mais pós-operatório como procedimento estético. Ou seja, o conceito mudou, o trabalho mudou, não se resume mais a simplesmente a drenagem linfática e o uso de ultrassom. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui agora aprenderam assim como eu, pode ser que alguns anos atrás, como eu, há uns 20 anos atrás, que no pós-operatório de cirurgia plástica a gente tinha que fazer 20 sessões de drenagem linfática seguidas e o uso de ultrassom também. Pois é, pessoal, esse conceito mudou, o pós-operatório evoluiu, o mundo do pós-operatório evoluiu, graças a Deus. E hoje a gente sabe que a gente tem uma infinidade de recursos que a gente precisa lançar a mão para fazer a reabilitação do nosso paciente de pós-operatório. Então, o pós-operatório de cirurgia plástica é uma reabilitação que a gente vai ter que tratar diversos tipos de tecido, que podem acontecer intercorrências, podem acontecer complicações e que a drenagem linfática manual não vai conseguir tratar e muito menos o ultrassom. Aqui nos meus slides que eu forneci para vocês, tem aí, se vocês colocarem o celular nesse QR Code, vocês vão ter um compilado aí sobre fisiologia da cicatrização para depois vocês estudarem com uma literatura complementar. Para a gente começar, então, a gente precisa entender um pouquinho sobre a fisiologia da cicatrização. Primeiro, saber que a cicatrização é um processo natural, né? Inclusive o processo inflamatório após um machucado, após um trauma mecânico, ele é normal, é fisiológico. O que é isso, gente? Machucou, vai inflamar. Nesse momento, todas as células do processo inflamatório, as nossas células de defesa vão migrar para o local da lesão
para que esse processo inflamatório ele se inicie. E juntamente com o processo inflamatório, a gente sabe que vem também o famoso edema, né? Então o processo inflamatório é normal e eu vejo muitas pessoas se perdendo no momento que falam: ai, a gente precisa inibir o processo inflamatório, ou a gente precisa retardar ou acelerar o processo inflamatório. Não, gente, o processo inflamatório, ele é normal, é natural, ele tem que acontecer para que aconteça o nosso mecanismo de defesa. Então, quando a gente fala de pós-operatório, principalmente da eletroterapia no pós-operatório, que a gente vai falar hoje sobre as microcorrentes, o que a microcorrente faz? Ela modula o processo inflamatório, ela controla o processo inflamatório, ela conduz. Então, se ele tiver a mais, ela vai diminuir. Se ele tiver prejudicado, ela vai acelerar. Então, ela modula o processo inflamatório, que é o que a gente quer. Eu nunca posso cortar um processo inflamatório, eu nunca posso inibir um processo inflamatório, porque ele é normal, ele precisa acontecer. Então, quando a gente tem um trauma mecânico, vai iniciar um processo inflamatório. Ele começa mais ou menos com 10 minutos após o final da cirurgia. A gente está falando de cirurgia plástica. Coagulou o sangue, começou um processo inflamatório. Esse tecido, ele vai iniciar um processo de reparo. E o final desse processo de reparo é chamado da formação do tecido cicatricial, que a gente vai falar aqui. Após todo o machucado, após todo o trauma mecânico, vai ser formado um tecido cicatricial. Uma vez cicatriz, para sempre cicatriz. Esse tecido, ele vai se comportar de maneira diferente, pessoal, para sempre. Ele vai ter respostas bioquímicas, respostas metabólicas diferentes de um tecido rígido. O que é um tecido rígido? É um tecido que nunca foi machucado. É um tecido normal, é igual aquele tecido que você nasceu. Depois que ele passou por um trauma mecânico, ele se torna um tecido cicatricial e, portanto, ele vai responder de maneira diferente. O tecido cicatricial, ele é hiperresponsivo. O que é isso? Ele responde de maneira exacerbada a qualquer estímulo que eu der neste tecido. A gente precisa se preocupar com a condução do processo de reparo depois de uma cirurgia plástica, porque a gente sabe que foram lesionados diversos tipos de tecido. A gente tem tecido epitelial, a gente tem tecido conjuntivo, a gente tem tecido muscular, a gente tem tecido nervoso, a gente tem muitas vezes também vai ter a lesão no tecido ósseo, e cada tipo de tecido vai cicatrizar de uma maneira diferente. E essa evolução, essa cicatrização, ela é dinâmica. Não tem como, primeiro vai cicatrizar o tecido epitelial, depois vai cicatrizar o tecido conjuntivo. Não, esse processo é dinâmico. Um vai cicatrizando, vai finalizando, o outro vai começando a cicatrizar e por aí vai. Então é um processo dinâmico que a gente vai ter que conduzir e saber o que é um tecido. Como é que é o tecido normal nessa fase? Será que esse tecido está cicatrizando bem? Como que está o tecido na fase inflamatória? Será que ele já tinha que estar de um outro jeito? Será que ele passou para a fase proliferativa? Então, o profissional que trabalha com pós-operatório tem que ter noção da fisiologia da cicatrização e como que vai encontrar o tecido de acordo com a fase da cicatrização que está. Diferente do que muitas pessoas acham, o nosso mercado, o mercado do pós-operatório, ele não está saturado. O que está saturado, gente, é de profissionais que não têm capacitação para atuar e tem cliente o tempo inteiro precisando de profissional capacitado para atuar, porque o Brasil é referência em cirurgia plástica. Aqui no Brasil nós temos os melhores cirurgiões do mundo. Aqui no Brasil nós também temos os melhores profissionais de pós-operatório e os melhores cursos de capacitação também. Então, quem está aqui para atuar com pós-operatório tem a faca e o queijo na mão, é só se capacitar, é só estudar que vai conseguir e sair daquela ideia, daquela bolha que pós-operatório se resume a drenagem linfática e ultrassom. Muitas pessoas se preocupam com a fibrose, né?
eu vou fazer uma cirurgia, estou com muito medo de aparecer fibrose. Pessoal, a fibrose é apenas uma intercorrência que pode acontecer no pós-operatório. E a fibrose, deixa eu contar uma coisa para vocês. A fibrose é normal. Fibrose é o tecido cicatricial. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente consegue ver, né? Aquilo ali está inestético, aquilo ali é o excesso da fibrose. Mas após todo machucado, vai surgir fibrose. Aquilo que a gente vê, os nódulos, quando a gente fala, a fulana está com fibrose, aquilo dali é porque está com o excesso da fibrose, está inestético e pode estar também antifuncional. Então, a fibrose é apenas uma das intercorrências que podem acontecer após uma cirurgia plástica e que a gente consegue prevenir. A gente consegue prevenir com o recurso mais potente que a gente tem para atuar em pós-operatório de cirurgia plástica, que se chama mão. Com as nossas mãos, a gente consegue prevenir aderência, a gente consegue prevenir fibrose, a gente consegue prevenir limitação de movimento. Com as mãos, se você souber trabalhar com as mãos, você sabe tudo. E aí hoje eu vou entregar para vocês o ouro aqui de como trabalhar com as mãos também. Vamos lá, então quais são as fases da cicatrização? A primeira fase da cicatrização é a fase inflamatória, que começa logo após 10 minutos, acabou a cirurgia, começou a fase inflamatória. Nessa fase, a gente tem agindo as nossas células inflamatórias que vão provocar o edema, né, inclusive, que vão provocar rubor, dor. Nessa fase, não tem produção de colágeno. Então, quando perguntam assim, ai, Joana, a minha paciente já saiu do hospital com fibrose. Não tem jeito, pessoal, a não ser que tenha sido fibrose de cirurgias antigas. Mas proveniente daquela cirurgia dali, não tem jeito, porque ali o fibroblasto ele ainda está inativo, numa forma que a gente chama de fibrócito. Então, é como se você... E como que está o tecido nessa fase? É como se você pegasse um saco plástico. Pensa num saco plástico cheio de água. Pega nesse saco plástico cheio de água. É um tecido mole. É um tecido que você vê nitidamente que tem líquido sobrando. Logo após a fase inflamatória, a gente passa... Essa fase inflamatória, ela pode durar até 72 horas, mais ou menos. Logo após a fase inflamatória, a gente tem a fase proliferativa. Nessa fase, o fibrócito que está inativo, ele vai ser ativado e vai ser chamado de fibroblasto. O fibroblasto é a principal célula responsável pelo processo de cicatrização. Aí sim, vai ser começado, o colágeno vai ser começado a ser produzido. Nessa fase, vamos pensar agora no tecido, na estrutura. Como que está esse tecido agora? Agora pega um saco plástico, pensa que agora esse saco está cheio de areia. Imagina você pegando nele. Esse tecido ele já vai começando a ter mais uma consistência. Então o profissional ele tem que saber, ele tem que pensar, poxa, se já passou da fase inflamatória e esse tecido ele ainda está como um saco mole cheio de água, alguma coisa está errada. Então a gente tem que acompanhar, a gente tem que conduzir esse processo. Eu não quero acelerar e nem desacelerar. Eu preciso conduzir e modular todo esse processo da cicatrização. A fase proliferativa, ela pode durar em média 20 dias. Eu falo pode, gente, porque no pós-operatório nada é uma verdade absoluta e nada é exato, né? As literaturas divergem muito sobre tempo e nem tem como ser exato mesmo. Após a fase proliferativa, a gente tem a fase regenerativa. E aí eu vou falar para vocês, sabem quanto tempo pode durar esta fase regenerativa? Até 2 anos. De 1 ano e meio a 2 anos, o corpo da paciente que passou por uma cirurgia plástica ainda está cicatrizando. Então eu escuto muitas perguntas assim, ou muitas dúvidas. Nossa, Joana, mas a minha paciente tem 1 ano que operou e ainda está inchada, o que eu faço? Gente, é normal.
Esse inchaço ele é normal, o corpo vai cicatrizar, vai demorar de 1 ano e meio a 2 anos para cicatrizar após a lesão. Então não se preocupem com esse edema, porque ele é normal. Nessa fase, na fase regenerativa, o fibroblasto, ele vai ser transformado em uma célula chamada miofibroblasto. Pelo nome vocês já imaginam, mio vem de quê? De músculo. Músculo faz o quê? Contração. Então, nesta fase, é uma fase da involução da lesão. É uma fase do fechamento da ferida. O miofibroblasto, ele só consegue fazer essa contração por causa de uma proteína chamada alfa-actina de músculo liso. E aí ele contrai e consegue involuir a lesão. O miofibroblasto, ele é um fibroblasto muito mais potente. Ele produz uma quantidade de colágeno muito maior do que o miofibroblasto. E eu costumo dizer que o nosso corpo é tão inteligente que o miofibroblasto, pessoal, ele é uma célula marcada para morrer. Após ele cumprir todo o papel dele, sabe o que acontece? Ele morre. Ele sofre apoptose, morte celular programada. E isso de maneira natural, quando a famosa matriz extracelular, que a gente chama de MEC, dá o comando. Ela percebe que já está bom de colágeno, que já evoluiu a lesão, ela fala lá, o miofibroblasto, pode morrer, muito obrigada, porque você já cumpriu o seu papel. E se a gente não sabe disso e a gente entra com a eletroterapia errada, a gente impede a apoptose desta célula. Isso mesmo, o miofibroblasto, que era para morrer, porque ele já acabou de fazer o papel dele, ele não morre. E se ele não morre, o que acontece? Ele continua produzindo colágeno. E aí vocês sabem me dizer qual lesão, qual complicação que acontece se o miofibroblasto não morrer? Qual tipo de cicatriz vocês acham que aparece? Muito comum, uma cicatriz hipertrófica, né? Muito comum também o aparecimento de fibroses. Por quê? Porque aquela célula que era para morrer, não morreu e continua produzindo colágeno de maneira exacerbada. E aí, gente, quando a gente vê aí os pacientes fazendo 20, 30 sessões de pós-operatório, aí apareceu com fibrose, aí vai lá, faz a eletroterapia errada, fez uma massagem vigorosa, esticou a fibrose, achou que acabou aquela fibrose, o paciente foi embora para casa esteticamente ali, sem ver a fibrose. Na sessão seguinte, o paciente volta com aquela fibrose e outras mais. Aí o profissional que não é capacitado fala assim, mas é porque precisa de mais 10 sessões. Uma só não adiantou, uma só dessa eletroterapia não foi suficiente. Vamos fazer mais 10. E aí entra num círculo vicioso, porque está gerando processo inflamatório, está estimulando o fator de crescimento. E quanto mais fator de crescimento, a gente vai ter mais fibrose. Então, pessoal, mais do que nunca, a gente precisa entender que para trabalhar com pós-operatório de cirurgia plástica, precisa ter muito conhecimento, porque aquele paciente que está colocando a vida dele em risco, né? Porque sim, ele vai precisar do seu atendimento e a gente sabe que o resultado da cirurgia, ele depende 90% do pós-operatório. Então, se o profissional ele não sabe atuar, ele pode, inclusive, destruir uma cirurgia. E isso aí vai acarretar em uma série de problemas que eu tenho certeza que alguns de vocês, ou até muitos de vocês que estão me ouvindo aqui, já passaram por isso ou já escutaram algum colega que passou por isso. Vamos lá. Para falar de cicatrização, é impossível eu não falar sobre a mecanobiologia dos tecidos, que é uma ciência que estuda o comportamento do tecido mediante a estímulos que eu dou. O que a mecanobiologia dos tecidos trouxe para a gente? Trouxe para a gente um fenômeno chamado mecanotransdução, que é a capacidade de eu mandar informação através do toque, através do que eu fizer. Não falei para vocês que eu ia entregar o ouro aqui hoje? Vou entregar ouro aqui hoje, que eu entrego apenas nos meus cursos. Isso é só porque eu tô aqui no Revela, tá?
vou mostrar para vocês qual é o tipo de pressão que a gente faz e qual o estímulo que a gente gera com essas determinadas pressões que a gente faz. Então, a mecanobiologia dos tecidos é a ciência que estuda a resposta celular mediante a estímulos mecânicos que eu dou. A célula vai perceber esses estímulos mecânicos e vai transformar em respostas bioquímicas e metabólicas. A mecanobiologia dos tecidos trouxe pra gente que é preciso haver um equilíbrio entre as forças extrínsecas e as forças intrínsecas. Se as forças de fora, as forças extrínsecas, forem maiores do que a força intrínseca, o nosso organismo ele vai produzir uma maior quantidade de colágeno para tentar segurar o tecido, porque o corpo vai entender assim, opa, vou rasgar. Se eu vou rasgar, a única maneira que o corpo tem de segurar aquela cicatriz é produzindo colágeno. Mas esse foi um estímulo errado. O tecido não vai rasgar de verdade. Só que através daquela força vigorosa que você deu, através daquele toque errado que você fez, o corpo entendeu que aquela cicatriz vai rasgar. Se vai rasgar, a matriz extracelular vai falar assim, opa, vamos produzir colágeno aí, fibroblasto, porque eu estou rasgando, porque o tecido está rasgando. E é um excesso de colágeno que vai ser desnecessário. Quais são, então, as forças que atuam no tecido? Anota aí, pessoal, porque eu só vou falar isso uma vez, não vou entregar esse ouro de novo para vocês. A gente tem a força de tensão, a gente tem a força de compressão e a gente tem a força de cisalhamento. A força de tensão é uma força de esticar o tecido. Eu sei, como eu falei lá no início, que muitos de vocês, assim como eu, aprendeu que o pós-operatório se resumia à drenagem linfática e ultrassom. A gente aprendeu, eu tenho certeza que você também já aprendeu assim, que a fibrose a gente tem que fazer o quê? Esticar, que a gente tem que rasgar, que a gente tem que quebrar. E isso não é verdade, isso não pode acontecer, porque olha só, a força de tensão, ela vai esticar o tecido, ela pode até reorganizar o tecido ali naquela hora, mas ela vai estimular fatores de crescimento, como o TGF beta 1, e vai estimular ainda mais produção de colágeno. Então, vocês já aprenderam aqui que a força de tensão é uma força que não pode ser colocada no tecido cicatricial, correto? Vamos lá agora para a segunda força, a força de compressão. É uma força de apertar, de comprimir. Quando eu faço essa força de compressão, eu estimulo metaloproteases que vão degradar tecidos excessivos. Então, olha só, entreguei mais um ouro aqui para vocês agora. Se a sua paciente tem fibrose, qual é a força que você vai tratar esta fibrose? É a força de tensão ou é a força de compressão? Será que você pode esticar essa fibrose? Ou você tem que comprimir essa fibrose? Ou você tem que apertar essa fibrose? A gente não pode esticar, porque a gente viu aqui que a força de tensão, ela vai estimular ainda mais fatores de crescimento. Então, quando a gente vê a fibrose apareceu na sua frente, você vai precisar comprimir, você vai precisar apertar. Mas, cuidado, porque fibrose é um colágeno duro, antifuncional, e ele já dói por si só. Então, se você apertar demais, se você provocar dor no seu paciente, ele está com uma memória a nível do sistema nervoso central de lesão. Se eu provocar dor no meu paciente recém-operado, o sistema nervoso central vai entender, opa, machucou. Se machucou, vai iniciar de novo um processo inflamatório, com migração das células inflamatórias para o local da lesão. Ah, Joana, mas aí tá tudo bem, só vai inchar. Só vai inchar, depois que vai iniciar um novo processo inflamatório, vai inchar, eu vou drenar, acabou. Não, gente, não é isso, sabe por quê? Porque após o processo inflamatório, vai iniciar novamente uma fase proliferativa com mais produção de colágeno. Então, entra naquele círculo vicioso de achou que está tratando e, na verdade, você está tratando lesões que você mesmo está causando. E a gente tem uma terceira força, que é a força de cisalhamento, que é a força de compressão
em movimento. Então, quando eu me deparo com uma fibrose, eu preciso comprimir essa fibrose e fazer um cisalhamento. É um movimento em direções opostas. Eu nunca posso esticar. Eu posso fazer uma compressão e esse cisalhamento, que é a força de compressão em movimento. Então, vocês já sabem que um tecido cicatricial a gente não pode esticar. Porque se eu esticar, se eu tensionar, eu estou estimulando fatores de crescimento. Bom, então já falei do fibroblasto para vocês, que é a principal célula da cicatrização. Ele é o responsável pelo colágeno. Ele é estimulado pela própria matriz extracelular, que vai guiar, que vai comandar a quantidade de colágeno que este fibroblasto precisa produzir. O miofibroblasto é um fibroblasto mais potente, ele produz mais colágeno e quando ele finaliza o papel dele, ele sofre apoptose, morte celular programada. Isso se a gente não fizer nenhuma interferência, se eu não entrar com a eletroterapia errada ou se eu não entrar com alguma manobra manual errada também. Qual que é a diferença entre fibrose e aderência? Muitas pessoas têm dúvida com isso, né? Me perguntam, Joana, como que eu sei se está aderido? Como que eu sei se é fibrose? Ou até mesmo, como que eu sei se é flacidez ou se é fibrose, né? Isso, tem pessoas que se confundem. Gente, a aderência é a perda do deslizamento entre as interfaces teciduais. Então, é quando você vê que a sua paciente, quando ela vai se movimentar, ela não dissocia o movimento, ela roda em bloco. Eu peço para ela rodar o tronco, ela roda tudo, ela roda tronco, quadril, ela roda tudo. Por quê? Tá tudo aderido, ela não consegue dissociar o movimento. E a fibrose é esse excesso de tecido cicatricial que a gente vê, quando a gente vê, né, que está inestético, são essas ondulações. Pode ser em cordão, pode ser em nódulo, pode ser em placa. Ah, Joana, e a flacidez? Como que eu vou saber se esse aspecto ele é fibrótico ou ele é uma flacidez? Bom, tem um teste que a gente faz, a gente pede para o paciente estender todo o tronco e aí a gente vê se aquele aspecto enrugado tiver sumido, era flacidez. Se aquelas ondulações ficarem, é fibrose. E aí a gente marca os pontos dessa fibrose para a gente poder entrar de maneira pontual e assertiva. Cicatriz hipertrófica. Vamos falar de cicatriz hipertrófica e queloide, porque muitas pessoas também confundem, né, o que é queloide, o que é a cicatriz hipertrófica. A cicatriz hipertrófica é esse aspecto aí que vocês estão vendo, que é esse excesso de tecido cicatricial, mas ele geralmente acompanha a borda da cicatriz. Ele tá para fora, você vê que ele tá em excesso, mas ele não extravasa, ele não sai da borda da cicatriz. E a queloide, olha lá, também é esse excesso de colágeno, mas ele ultrapassa, ele extravasa pela borda da cicatriz. A diferença aí para vocês verem agora, na comparação das duas imagens, o que é uma cicatriz hipertrófica. Na primeira imagem, vocês estão vendo que acompanha a borda da cicatriz e na segunda imagem, extravasa muito, ultrapassa da borda da cicatriz. É o queloide. Vamos falar sobre algumas intercorrências agora, que podem acontecer no pós-operatório. Hematoma. O hematoma é o extravasamento de sangue. Ele é super comum acontecer no pós-operatório, né? E aí as pessoas também se desesperam. Não se desesperem, isso pode acontecer e a gente vai ter que acompanhar, né? Porque o hematoma, ele vai ter que ir diminuindo ao longo das sessões. Se por um acaso a gente se depara entre uma sessão e outra que esse hematoma ele não está sendo absorvido, a gente precisa tomar cuidado porque ele pode ser um hematoma expansivo. O que é o hematoma expansivo? É o vaso que não cauterizou. Ele continua aberto, continua sangrando. E aí o cirurgião precisa entrar em ação e cauterizar esse vaso, ele precisa fechar esse vaso. Então o profissional tem que saber, tem que conduzir se esse hematoma está sendo reabsorvido ou se ele continua. Se ele continua, se ele não está melhorando, a gente precisa investigar se não é um hematoma expansivo. Equimose. A equimose, ela também é esse extravasamento de sangue, porém ela é mais superficial e ela tem uma evolução cromática.
Então, vocês estão vendo aí que é uma coloração roxa, vermelha e amarelada, esverdeada. E à medida que o tempo vai passando, essa coloração, ela vai seguindo essa evolução cromática até sumir. Olha aí, essa foto é de uma paciente minha. O entrópio. Entrópio é uma complicação após as cirurgias de olhos. O entrópio é quando a borda inferior da pálpebra, da pálpebra inferior, ela invagina e os cílios, eles ficam aqui, ó, pegando na córnea, e aí o paciente, ele pode até ficar cego. O ectrópio, a borda da pálpebra inferior cai. Isso daí é cirúrgico também, o cirurgião tem que entrar e corrigir essa complicação. O seroma, aí se vocês clicarem, esse é um videozinho, não sei se vai dar para passar, mas o seroma, que muitas pessoas também têm dúvida, o seroma, gente, a drenagem linfática não drena, né? O seroma é um líquido que tá passando o vídeo para vocês aí. Aí vocês vão ver que de um lado, ó, é inchado mesmo, e agora aí que a gente está mostrando com a mão, é o seroma, é um líquido que ele fica preso e ele fica andando no tecido, né? Ele está preso dentro de um espaço morto. O que é o espaço morto? Após uma cirurgia, na cirurgia, os tecidos são descolados. E aí pode acontecer de líquido entrar entre esses tecidos, o tecido cola e esse líquido fica preso lá dentro. Isso é o seroma. O seroma, a drenagem linfática não trata. Quando acontecer o seroma, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar fazer a reabsorção através do tape. Se a gente não conseguir fazer essa reabsorção, o cirurgião precisa puncionar para reabsorver esse líquido. Deiscência de sutura, como vocês estão vendo aí, é a abertura dos pontos. Então, a gente tem que tomar cuidado com a cicatriz do nosso paciente, observar, porque se caso abrir, dependendo do tamanho, a gente não faz nada aí, tem que encaminhar para o cirurgião. E aí o cirurgião, ele vai decidir o que ele vai fazer, se vai mandar para uma câmara hiperbárica, se ele vai conseguir colar com uma cola cirúrgica ou se vai ter que suturar de novo. E aí é complicado porque uma deiscência de sutura fica uma porta aberta para uma infecção, né? Então, a gente que está fazendo pós-operatório, a gente precisa ter noção e precisa ter esse controle, até tirando fotos, hein, pessoal? Arquivando essas fotos, controlando essas fotos, porque se acontecer isso, você tem aí na sua mão para você mandar para o cirurgião. A cimastia, que também pode acontecer após uma cirurgia de colocação de prótese de mama, a paciente perde o sulco medial e aí acontece isso daí que você está vendo na foto, que vocês estão vendo na foto. Isso também é o cirurgião que tem que corrigir. O rippling, muito comum também. O corpo não aceitou a colocação da prótese e aí fica esse aspecto enrugado, inestético, e a prótese tem que ser retirada. O encapsulamento da prótese, a gente sente, quando a gente passa a mão na prótese, fica como se fosse uma casca dura. Isso também pode chegar a aparecer, né? Então fica inestético e a paciente sente dor também. Quando acontece isso, tem que fazer a troca da prótese. Doença de Mondor. A doença de Mondor é esse cordão fibroso que aparece abaixo da cicatriz quando se coloca prótese. A doença de Mondor a gente trata com as nossas mãos e a gente consegue prevenir também com a terapia manual. Tem um movimento certo que a gente faz, que a gente consegue prevenir essa doença de Mondor. Mas se o cordão fibroso aparecer, a gente vai tratar como a gente trata uma fibrose. Galactorreia. Pode acontecer também após a colocação de prótese, que as glândulas mamárias elas são mexidas e aí a mulher começa a ter o extravasamento de leite através da cicatriz. Se isso acontecer, ela precisa tomar remédio para secar esse leite. Alterações de sensibilidade, muito comum também, né? Às vezes essa alteração de sensibilidade, ela pode ser momentânea ou ela pode durar para sempre até, né? É bastante comum acontecer em cirurgias de mama, de mastopexia com prótese, quando a auréola é retirada, dependendo da quantidade de tempo que a auréola fica exposta, né? Que ela fica fora da mama, a paciente pode perder essa sensibilidade da auréola para sempre. Dor. A dor crônica, sabe aquela dor da cirurgia?
A dor não passa, a paciente continua sentindo essa dor. Então, também é uma complicação que pode acontecer após qualquer cirurgia plástica. Edema, o edema é muito comum, e aí é o que vocês mais conhecem, né? Mas olha só, eu deixei até ele pro final, mais pro final, para vocês verem a quantidade de intercorrências, e eu só coloquei algumas aqui, né? Mas a quantidade de intercorrências e complicações que a gente pode ter, que vão muito além do edema. O edema é o acúmulo de líquido dentro do espaço intersticial, que é o espaço onde estão as nossas células. E isso é normal acontecer. E para tratar o edema, a gente vai entrar com a drenagem linfática. É preciso saber que a drenagem linfática ela é muito importante no pós-operatório de cirurgia plástica, porém, ela tem o momento certo de entrar. O local operado, vamos supor que eu fiz uma lipoaspiração. O local operado, ele foi machucado, entrou cânula, que lesionou vasos linfáticos, vasos sanguíneos, que vai demorar um tempo para se recuperar. Então, a linfoangiogênese, ela acontece de 12 a 15 dias após a cirurgia. Aí eu pergunto para você, para que fazer a drenagem no local da cirurgia no dia seguinte? Qual é a real funcionalidade disso? Se a maioria dos vasos linfáticos e sanguíneos estão lesionados. Ah, Joana, mas não são todos. Realmente não são todos, mas são a grande maioria que estão lesionados ali. Mas e aí, não tem como eu drenar? Tem. O profissional capacitado sabe que a respiração ajuda na drenagem linfática, sabe que a contração muscular ajuda na drenagem linfática, sabe que o movimento articular ajuda na drenagem linfática. Sabe como, gente? O diafragma, ele é o nosso músculo drenante. Todas as vezes que eu inspiro, eu provoco uma pressão negativa na cavidade abdominal e o diafragma, ele funciona como uma força de sucção. É como se ele puxasse a linfa pela frente. Essa pressão tem um nome, essa pressão é chamada de pressão vis à fronte, pressão pela frente. Então, no pós-operatório de cirurgia plástica, é essencial que a gente trabalhe sempre a respiração. Porque mesmo que eu não possa colocar a mão no local operado para fazer a drenagem manual, porque não vai adiantar muito naquele momento, eu tenho a respiração que vai funcionar como essa força de sucção. A gente sabe também que a contração muscular, ela faz uma força ao lado dos vasos linfáticos, assim como os movimentos articulares. Essa pressão é chamada de pressão vis-à latere, pressão pelo lado. Então, todas as vezes que a gente tem a contração muscular e a gente tem o movimento articular, os vasos linfáticos são pressionados pelo lado e isso também ajuda na circulação da linfa. Outra coisa, se a gente está vivo, o coração está batendo, a gente sabe que isso também já ajuda naturalmente na drenagem linfática. Também tem um nome, né? Chama pressão vis-a-tergo. Quando o coração bate, ele empurra a linfa por trás do vaso linfático. Então, essa pressão ela é chamada de pressão vis-a-tergo. Então, a gente sabe que tudo o que a gente faz está estimulando o sistema linfático. Então, não necessariamente eu preciso entrar com a drenagem linfática manual no local operado, logo nos primeiros dias após a cirurgia, gente, porque isso não vai adiantar muita coisa, porque a grande maioria dos vasos linfáticos estão lesionados. Mas aí eu vou falar com você, eu simulei aqui que foi uma lipoaspiração, estou falando de uma lipoaspiração. Então, nos primeiros dias, eu não vou fazer a drenagem linfática no local operado, mas e no resto do corpo? Será que a minha paciente não precisa receber uma drenagem linfática em membros inferiores? Será que ela não está inchada pela diminuição do movimento, pela diminuição do retorno venoso? Ela está sem se movimentar, está com a bomba muscular, que é o tríceps sural, prejudicada. Será que não vai estar inchado? Tem ainda sob os efeitos da anestesia, da cirurgia. Será que ela não precisa de uma drenagem linfática em membros inferiores? Precisa. Eu não posso tratar a minha paciente ou o meu paciente somente como o local operado. A gente precisa tratar o nosso paciente de maneira sistêmica, né, como um todo. Quando eu falo para vocês que o mercado não está saturado, ele não está saturado mesmo. O mercado está saturado de maus profissionais que não se capacitam e não sabem conduzir um pós-operatório de maneira
assertiva. Então, o pós-operatório, ele não é só o local operado. A gente trabalha o nosso paciente o corpo inteiro. Fibrose, a gente já falou bastante, né? Fibrose é excesso de tecido cicatricial e aí a gente vê aí essas ondulações. Pode ser em cordão, pode ser em nódulo, pode ser em placa. E eu sugiro que vocês tratem sempre a fibrose com terapia manual ou a ozonioterapia. Infecção, aí você vê que tem, né, a presença de pus. Insatisfação do paciente. Muito comum também acontecer, e isso acontece na maioria das vezes pela frustração, né, pela expectativa que o paciente tem com aquela cirurgia, e às vezes aquela cirurgia ela não foi indicada também de maneira assertiva, né? Eu tenho casos de pacientes que esperaram uma retração de pele com um certo tipo de cirurgia, mas ela já tinha uma flacidez muito grande e não ia ter aquele resultado esperado. Então ela se frustrou e ficou insatisfeita com a cirurgia. Isso também é bastante comum acontecer. Necrose é a morte do tecido através por causa da falta de oxigenação. Isso daí a gente também pode tentar evitar com um recurso muito importante do pós-operatório de cirurgia plástica, que é a câmera termográfica. A câmera termográfica, ela é o futuro, inclusive do pós-operatório, porque o profissional que souber manusear uma câmera termográfica, na hora que você bater a câmera lá no intraoperatório ou nos seus atendimentos de pós-operatório, você vai detectar com a câmera termográfica tudo o que o seu olho ainda não viu, que seus olhos ainda não viram. Então você consegue detectar que está com falta de oxigenação, que está acontecendo uma hipóxia, e aí você já consegue entrar com recurso para evitar que chegue em uma necrose. Bom, vamos falar um pouquinho agora da terapia manual no pós-operatório, que, como eu falei, que é recurso número 1, é o que a gente tem de mais precioso. Quem sabe trabalhar com a mão sabe fazer tudo, né? É claro que a eletroterapia ela é muito bem-vinda, mas isso a gente vai adquirindo com o tempo. Muitas pessoas ficam desesperadas. Ai, mas eu não vou trabalhar com pós-operatório porque eu não tenho dinheiro para comprar aparelho. Gente, eu também não tinha, não. Eu comecei trabalhando com a mão. E aí você vai trabalhando, você vai juntando dinheiro e você vai comprando os seus equipamentos. Nada é de uma hora para outra, né? Tudo a gente precisa ir conquistando, subindo degrau por degrau para a gente poder evoluir. Dentre as terapias manuais, o que a gente pode fazer no pós-operatório? A terapia manual, né, ela é o principal recurso, e os benefícios dela: alívio de dor, previne limitação de movimento, previne aderência, diminui edema, promove ganho de mobilidade. E a terapia manual, ela engloba uma série de recursos que a gente pode fazer através das nossas mãos. As pompagens, a gente faz as pompagens occipitais e as pompagens escapulares para a gente poder atuar diretamente na fáscia. A gente sabe que a fáscia é o maior órgão que a gente tem no nosso corpo. A gente só está aqui sentado em pé porque a fáscia está nos sustentando. A fáscia está em todos os lugares do nosso corpo. A gordura está presa dentro da fáscia, o edema está preso dentro da fáscia. Então, se a gente não trabalhar a fáscia, a gente não trabalha nada. Então, já vou entregar mais um ouro aqui para vocês. Estou entregando ouro demais, gente. Acho que eu vou parar de ficar entregando tanto ouro desse jeito. Como que eu começo os meus atendimentos de pós-operatório? Sempre trabalhando pompagem. Porque quando eu trabalho a pompagem occipital, eu estou agindo diretamente na fáscia. E, segundo a Pauline Rolf, que é uma pessoa que ela falava muito, né? Ela já morreu. Ela falava da teoria estrutural das fáscias, que a gente precisa trabalhar a fáscia sempre começando da base do crânio, porque quando eu trabalho a fáscia na base do crânio, eu trabalho a fáscia no corpo inteiro. Liberação do diafragma, é muito importante que a gente faça também, e que junto com a liberação do diafragma a gente trabalhe exercícios
respiratórios, né? A paciente que fez uma abdominoplastia, a paciente que fez uma cirurgia de mama, elas têm medo de respirar profundo, porque elas têm medo que aquela cicatriz ela abra. Então a gente tem que ajudar através de exercícios respiratórios, de expansão de caixa torácica, pouquinho a pouquinho, que ela volte a respirar normal, que ela pode ficar segura porque não vai acontecer nada, aquela cicatriz não vai abrir. Pompagem occipital, né? Como eu já falei, essa bonitinha aí, ó, é a Pauline Rolfe, é ela que falava da integração estrutural das fáscias, que tudo começa pela região crânio-sacral, partindo da base do occipito. Então, pessoal, quando eu vou fazer vou trabalhar um paciente pós-operatório, independente do local operado, eu começo trabalhando a base do crânio. Eu começo trabalhando a fáscia aqui no occipito, porque eu sei que vai interferir até naquela fibrose que a paciente já tem aqui. E agora vamos então falar das microcorrentes. Vamos falar da eletroterapia no pós-operatório. Quem me conhece sabe que eu sou muito cautelosa com a eletroterapia, né? Que eu fui abrindo a minha cabeça para a eletroterapia aos poucos. E as microcorrentes é uma corrente que eu estou completamente apaixonada, que eu vejo na minha clínica os resultados acontecerem, a evolução acontecer diariamente nos meus atendimentos, e é uma corrente completamente segura. Como eu falei para vocês, não é uma corrente que acelera nada, não é uma corrente que inibe nada, é uma corrente que modula. E ela tem características que favorecem que a gente use no pós-operatório. Ela é uma corrente subsensorial. O que é isso? É uma corrente que o paciente não sente, então não incomoda. Você colocou lá o eletrodo, a pele que está sensível, que está machucada, né? Ela não vai sentir, não vai incomodar, não vai ter aquela cosquinha assim da corrente. Ela não vai sentir nada, ela é subsensorial. Por isso que ela é microcorrentes. É uma corrente que ela pode ser usada em qualquer cirurgia plástica. Eu vou ensinar para vocês aqui a colocação das microcorrentes, dos eletrodos. E com ela, a gente pode trabalhar tudo que a gente tem para trabalhar. A gente pode fazer a drenagem, a gente pode fazer as nossas manobras de hidratação, a gente pode fazer as pompagens com a microcorrentes ligada lá, porque ela não vai te atrapalhar em nada. E como a gente tem que usar a microcorrentes durante 1 hora, para ela poder fazer efeito, o que é legal? É legal a paciente chegar, você já conectar lá os eletrodos, deixar a microcorrentes ligada, porque menos de 1 hora ela não vai fazer efeito para o pós-operatório. Então, dica, paciente chegou, liga a microcorrentes e depois você vai trabalhar as outras coisas. O que é legal também? Você pode associar microcorrentes com laser de baixa potência, com o ILIB. Você pode deixar o ILIB na artéria radial da sua paciente, pode ligar a microcorrentes, porque uma corrente não vai interferir na outra. Então, dos efeitos terapêuticos, né, da microcorrentes: analgesia, normalização do reparo, bactericida, redução de edema, relaxamento muscular, revitalização e por aí vai, todos esses benefícios que estão escritos aí das microcorrentes. Acho que tem um resultado meu aqui de paciente. Aqui é um videozinho, eu coloquei aqui microcorrentes, minha paciente acha que aparece eu drenando ela com a microcorrentes, deixa eu ver. Não, aí tá só mostrando a colocação do eletrodo, mas eu vou mostrar aqui pra vocês ao vivo como é que coloca também. Os parâmetros eu vou falar. Ó, aqui é resultado de paciente minha, pra vocês verem a evolução. Olha só, gente, somente 3 sessões de microcorrentes. Olha como essa paciente teve uma necrose após aplicação de enzima. Chegou pra mim pra tratar essa necrose, ela fez câmara hiperbárica, chegou pra mim já numa evolução muito boa, mas com 3 sessões de microcorrentes, olha como evoluiu essa ferida. Hoje ela já não tem quase nada mais, já está praticamente seca, mas foi só fazendo microcorrentes. Então eu colocava microcorrentes nela numa posição, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, porque como ela atua de forma direta, eu tenho que colocar um eletrodo abaixo da lesão e o outro eletrodo acima da lesão, para a corrente poder passar pelo lugar que a gente quer tratar, tá bem? Tá montado. Posso fazer aqui?
Posso? Vamos lá. Ei, tudo bem? Minha mão deve estar gelada. Vamos lá, pessoal. Vou mostrar pra vocês, licença, tá? Vamos imaginar aqui, então, que ela fez uma cirurgia de abdominoplastia. Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar um eletrodo. Eu gosto de usar esses pequenininhos autoadesivos. Eu vou colocar um eletrodo abaixo da cicatriz. E outro eletrodo mais para cima. De um lado e do outro. É importante vocês saberem que, como é uma corrente direta, ela vai atuar desta maneira aqui. Então, eu tenho que colocar o eletrodo acima e abaixo de onde eu quero tratar, porque a corrente ela vai passar de maneira direta. Eu uso a microcorrente no aparelho Estímulos R, da HTM, que é um aparelho multifuncional. É um aparelho que tem 10 canais e tem inúmeras correntes, dentre elas tem a microcorrente. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho 3 aparelhos desse na minha clínica, que eu uso todos os horários, todas as salas, eu estou usando esse aparelho para alguma corrente, para alguma função. Então é muito fácil de manusear, você liga e já coloca na mens, que é a microcorrentes. A frequência é a mais baixa, 0,1 Hz. O tempo é 60 minutos, menos de 60 minutos não faz efeito para o pós-operatório. Então eu vou colocar 60 minutos. E vou dar o start. A intensidade para o pós-operatório, a gente usa de 100 a 200 microamperes. Tá sentindo alguma coisa? Não tá sentindo nada, porque é microcorrentes, é subsensorial. Então, quando eu falo que é confortável para o paciente, que está com a pele sensível, que está com a pele machucada, a corrente ela tá fazendo efeito aqui e ela não tá tendo nenhum incômodo. E olha só que legal, a corrente está aqui ligada, eu posso trabalhar o que eu tenho que trabalhar com ela. Então, se tiver na hora certa de eu fazer a drenagem, eu vou fazer a drenagem com a microcorrente ligada. Posso fazer as minhas manobras de hidratação, né, que são manobras de liberação. Vou mostrar para vocês a pompagem. Ó. Ela tá aqui com a microcorrente ligada. Eu vou fazer a pompagem. Pode deitar a cabeça. Ó, pompagem occipital. Para fazer a pompagem, a gente segura 5 segundos e volta. Seguro 5 segundos e volto. E volto. Microcorrentes ligadas, eu vou trabalhar os exercícios respiratórios, vou trabalhar aqui os linfonodos, vou estimular linfonodos infraclaviculares, vou estimular linfonodos supraclaviculares, vou estimular linfonodos axilares, vou estimular timo, expansão de caixa torácica. Eu peço para ela, inspira e solta. E isso eu já liguei microcorrentes e ela já está lá funcionando. Inspirou, soltou. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Sempre devagar, pessoal, e sempre perguntando para a nossa paciente: tá sentindo algum incômodo? Tá sentindo algum desconforto? Tá doendo? Porque se tiver doendo, a gente tem que parar. A gente não pode forçar. Se ela falar, ai, tá doendo a minha cicatriz, eu tô achando que vai romper a cicatriz, que vai abrir a cicatriz, você vai falar, não, pode ficar tranquila, não vai. Mas se ela estiver no limite de dor dela, a gente não pode fazer com que ela continue. A gente precisa parar, tá? Porque dor é sinal
memória de lesão, vai iniciar de novo um processo inflamatório. Então, trabalhei primeiro aqui na base do crânio e agora eu venho para o local operado. Então, se forem as primeiras sessões, tiver lesionado o sistema linfático aqui, eu vou drenar esse local? Não, não vou drenar esse local porque os vasos linfáticos e sanguíneos ainda estão machucados. Então, o que eu posso ainda fazer? Eu posso fazer aqui, eu posso fazer as manobras faciais, né? São as manobras que a gente chama manobra de hidratação. Essas manobras, pessoal, elas vão prevenir aderência, vão prevenir limitações de movimento. Então, manobra de hidratação, ela é essencial no pós-operatório. Mas vocês precisam saber que nem toda cirurgia a gente pode fazer uma manobra de hidratação de forma imediata, né? Porque nas técnicas de retração de pele, como Body Tight, como Renuvion, como Lipo HD, são técnicas que a gente não pode entrar de maneira precoce com esse tipo de manobra, porque a gente precisa esperar que essa pele comece a colar para que depois a gente estimule a manobra de hidratação. Se já tiver no momento de eu entrar com a drenagem, microcorrentes ligada aqui. Se for lipoaspiração, como que a gente vai fazer a drenagem aqui, pessoal? Não tem corte, eu vou fazer sempre do umbigo para baixo, né, para os linfonodos inguinais, e vou fazer do umbigo para cima, na parte superior do umbigo, em direção às axilas, tanto na diagonal quanto na vertical. Falei para vocês que a gente trabalha o corpo inteiro, né? Mesmo que a cirurgia tenha sido no abdômen, eu vou trabalhar membros inferiores. Então, eu vou trabalhar aqui a drenagem na coxa, como vocês já sabem fazer. Quem não sabe fazer, vem aprender comigo. Drenagem linfática, né? Coxa. Venho para a perna, vou drenar a perna também. Vou trabalhar cinesioterapia, vou trabalhar exercícios, ó. Então, vou fazer as movimentações, porque aqui eu estou estimulando cadeia inguinal, cadeia linfática, e isso, microcorrentes agindo aqui. Aqui eu também estou fazendo movimentos articulares, vou trabalhar o pezinho dela, ó, para estimular retorno venoso. Aqui eu vou trabalhar também no pé os movimentos articulares, para ajudar na drenagem do pé. Vou fazer também, vou estimular, vou pedir a contração muscular. Então eu vou falar para ela, sobe o pé, porque ela não sabe o que é o movimento de dorsiflexão, ela não sabe esse nome. Então eu vou falar com ela, sobe o pé. Quando ela subir o pé, eu vou drenar esse pezinho para os linfonodos tibiais. Sempre voltando, ó, trabalho o movimento articular, dreno de novo. Trabalho, peço a contração muscular e assim eu sigo o princípio da Pauline Rolf, que é da teoria estrutural das fáscias, que trabalhei o corpo dela como um todo, trabalhei de maneira global, desde a base do crânio até o dedinho do pé. E isso do meu atendimento, que dura 1 hora, mais ou menos, dura mais que 1 hora, né, gente? A gente sabe que um pós-operatório, a gente não consegue ficar só em 1 hora. Desde que ela chegue, abre, tira a cinta, aí você faz a avaliação, tira a foto, você vai fazer, ela deita, você posiciona, vai higienizar, vai fazer o seu atendimento, depois ela vai vestir, isso vai aí entre 1h30 e 2 horas. Então, nesse momento aqui, a microcorrentes, ela tá agindo sem nenhum incômodo, não sente nada, né? E aí você pode fazer o seu atendimento. É toda paciente, toda sessão que você vai conseguir colocar ela nessa posição aqui? Não, não é. Né? Tem paciente que vai chegar, ela não vai conseguir. Paciente de abdominoplastia, dificilmente você vai conseguir colocar ela nessa posição aqui. Então é interessante que você tenha uma maca que recline, né? Que a paciente ela fique numa leve flexão de quadril, porque ela não vai conseguir ficar esticada. Então, se programem para vocês terem esse tipo de maca. Vai ter paciente que atende domiciliar. Vai ter paciente que você vai chegar, ela não vai conseguir levantar da cadeira. E aí você vai atender ela, vai fazer o que der, do jeito que der. Mas, se você não conseguir fazer nada, se a posição que ela estiver te limitando, você tem a microcorrentes, que você vai posicionar e ela vai estar lá agindo no seu atendimento enquanto você faz o que der. Pós-operatório, pessoal, não tem método,
não tem uma sequência que você tem que seguir. Não tem uma sequência de manobras, não tem um protocolo pronto, porque são diversas técnicas cirúrgicas, cada paciente vai responder de uma maneira diferente, você vai encontrar o seu paciente diferente do outro. Então você não pode pensar que você vai chegar, eu vou começar, eu vou fazer isso na paciente porque vai dar certo. Não é, essa não é a realidade do pós-operatório. Então não tem protocolo pronto, não tem método, tem avaliação e tem conhecimento. Então, qual que é a vantagem da gente ter um recurso como as microcorrentes? Cheguei, ela não está conseguindo ficar em posição nenhuma, está morrendo de dor, não tá conseguindo que eu toque. Tem paciente que fica com um sofrimento de pele muito grande, principalmente quando é técnica de retração de pele. São técnicas que usam uma radiofrequência numa temperatura muito alta, né? Às vezes chega a 85 graus, por exemplo, no Renuvion, chega a 85 graus dentro da pele, 40 graus, 41 graus do lado de fora. Então isso leva a um sofrimento de pele muito grande e a paciente não dá conta que a gente nem encoste. Mas aí, se a gente não puder fazer isso, a gente tem as microcorrentes, que vão ajudar, que vão modular aquele tecido, que vão auxiliar no processo de reparo, sem que a gente consiga, que a gente encoste na paciente naquela sessão. Qual que é a frequência que eu posso usar as microcorrentes? Quantas vezes por semana? Em todo o seu atendimento, você pode usar as microcorrentes. Ah, Joana, como que é o seu atendimento? Eu tenho a minha maneira de atender. Então, assim, via de regra, se não acontecer nenhuma intercorrência, eu atendo a minha paciente uma vez por semana, 2 vezes por semana no máximo. Mas, se eu notar que apareceu alguma intercorrência, que eu preciso atendê-la mais de uma vez na semana, ok. Mas você que atende 3 vezes, 4 vezes por semana, pode usar as microcorrentes essas 4 vezes? Pode. Todo atendimento você pode usar as microcorrentes. Bom, estou finalizando aqui a minha apresentação, a gente vai abrir para algumas perguntas. E aí eu queria deixar essa mensagem final aqui para vocês, que não é o quanto que a gente faz, mas o quanto de amor a gente coloca naquilo que a gente faz. Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente entrega aquilo que a gente é. Então, quando eu recebo um paciente, eu já sei qual é o resultado final, porque eu sei o que eu sou. Obrigada, gente. Me segue lá no meu Instagram, olha lá, ó, @JoanaMedrado. Se quiserem aprender mais sobre pós-operatório, sobre drenagem linfática, eu tenho os meus 2 cursos, que é o de DLM e o PO 360. É só entrar em contato com a minha equipe que vocês vão ser atendidos. Obrigada. A gente que agradece, Joana. Que baita palestra, hein, gente? Com essa aula prática aqui ainda. Posso liberar ela aqui? Pode liberar. A Joana vai ficar com a gente mais um pouquinho, tirando as dúvidas. Enquanto você fazia que a aula prática, foi chegando muitas dúvidas mesmo. Sério? Do pessoal, enquanto você fazia a parte teórica também. O Wildo vai nos ajudar também a retirar aqui a paciente. Pronto, ele vai ajudar, né? Obrigada, viu? E vocês Obrigada, aí tá? que ainda tiverem com dúvidas, podem mandar que a gente aproveita a Joana aqui para responder tudo para vocês. Vamos colocar a primeira pergunta então? Olha só, Andra Palma. No pós-operatório, as manobras são específicas? Então, como eu acabei de falar aqui, pós-operatório não tem um método, né? A gente vai encontrar a paciente de diversas maneiras, mas não tem manobras específicas. A gente sabe que a gente tem que atuar de forma lenta, de forma gradual, de forma progressiva, com muita calma, com muita delicadeza, sem força. Mas tem umas manobras que a gente sabe que a gente vai atuar na fáscia, que a gente vai atuar no próprio tecido conjuntivo, mas não tem manobra, tem que fazer essa manobra. Tem que fazer o que você encontrar, o que você puder fazer naquela sessão. Ótimo, respondido. Vamos ver mais uma? Já está aqui na tela, Graciele Pertilli. Por quanto tempo nós devemos acompanhar os nossos pacientes após a cirurgia plástica? Uma boa dúvida, né? Ótima pergunta. Até quando dura o pós-operatório de cirurgia plástica? Eu costumo dar alta para minha paciente quando eu vejo que ela está esteticamente bem e quando eu vejo que ela está sem dor, sem limitação de movimento, que ela consegue fazer tudo o que ela fazia antes da cirurgia e que você olha para ela, bater o olho, tá sem hematoma, tá sem equimose, tá sem fibrose, tá sem limitação de movimento, essa é a hora de dar alta para ela.
Quando ela estiver pronta. Quando ela estiver pronta. Boa. O que mais? Vamos ver? A Joana vai responder aqui. Mais uma da Andra Palma. Depois de uma cirurgia cesárea, quanto tempo depois a parturiente pode fazer drenagem? No mesmo dia, mulher. No mesmo dia. A gente só não faz no abdômen, né? No mesmo dia, mas no restante do corpo, inclusive, é fundamental. É alívio imediato para ela, principalmente em membros inferiores, a gente já pode fazer no mesmo dia. Boa. Mas no abdômen, eu gosto de esperar o período de resguardo para tocar em abdômen. O que mais? Vamos ver. Pamela Cavalcante. Joana, quais os parâmetros para microcorrentes em pós-operatório? E após quantos dias eu posso começar a utilizar? A gente mostrou aqui, né? E vocês têm também aí nos slides. É 0,1 a frequência e a intensidade é de 100 a 200 microamperes. E você pode utilizar a microcorrente desde o seu primeiro atendimento. Vamos ver a Vanessa Lima. Quantas sessões é recomendada hoje? Será que sessões de quê? De microcorrentes, de pós-operatório? Então, não tem, né? Não tem quantidade mínima. A gente vai evoluindo e vai vendo quantas sessões a paciente procurar. Mas assim, nos meus atendimentos, eu costumo liberar as minhas pacientes, dar alta para elas com 8 sessões, mais ou menos. Vai de cada caso também, Vai de cada né? caso, isso. Vamos ver a Miriam Goretti. Um queloide há mais tempo instalado pode ser tratado? Não, queloide não tem tratamento. Queloide não tem. Nem para amenizar? Não tem. Não. Queloide é uma causa desconhecida, supõe-se que é uma causa genética. Inclusive, assim, nem é indicado uma cirurgia para amenizar uma queloide, porque ele vai aparecer de novo. Boa. Tem mais? Vamos ver aqui. Aí Essa daí a gente já respondeu. Vamos ver a Thelma Oliveira. Joana, a drenagem de pós-operatório deve ser para sempre reversa? Ela deve estar perguntando aí, se referindo à drenagem de abdominoplastia, né? Que sim. Eu não gosto muito de falar esse termo reversa, porque quando a gente fala reversa, parece que a gente está levando para um sentido contrário, né? Mas não. Quando a gente tem uma abdominoplastia, sim, muda o sentido da drenagem para sempre. Por quê, pessoal? Esse tecido de baixo, ele é retirado, né? E aí o tecido de cima, ele é esticado e costurado aqui embaixo. Então o sistema linfático que estava em cima, ele veio para baixo de novo. Ele veio para baixo. Então a drenagem que antes era do umbigo para baixo, quando eu puxo o tecido e suturo aqui, ela vai ser para sempre para cima. Respondido então, Joana, a gente quer agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Ainda tem muitas dúvidas que chegaram por ali. Você já passou o seu Instagram? Depois que se quiserem me mandar por e-mail ou no direct do Instagram, eu respondo todas. Passa de novo então. O teu arroba, o teu contato. Arroba Joana Medrado, meu Instagram. Pode transferir essas perguntas lá pro meu direct que eu respondo uma por uma. Muito obrigada pela sua participação obrigada aqui no Revela Estética. Com certeza contribuiu muito para o conhecimento e o conteúdo dessa programação. Obrigada. Que bom, fico feliz. Obrigada, Joana. E a gente vai continuando então, né, por aqui. A Joana tá indo, mas o Revela ainda continua. Quero saber se vocês gostaram da palestra da professora. Comentem aqui no nosso chat também. E aproveitem para se inscrever no canal da Rental Med aqui no YouTube. Você que está assistindo, já se inscreveu? Então vai lá e se inscreve, tem muita coisa boa por aqui.